E hoje eu quero falar com vocês algo muito estranho. É tão estranho que nem a própria Bíblia você encontra a palavra estranha. Estranha. Eu acho que vocês já ouviram falar daquelas línguas. Todo mundo um dia já passou em frente a uma igreja evangélica, parando um pouquinho para olhar lá dentro, ouviram algumas pessoas falando coisas estranhas, línguas estranhas, coisas assim que ninguém consegue entender o que está sendo falado, algumas coisas inteligíveis, coisas que ninguém consegue compreender o que está sendo falado. E você acabou se perguntando, o que está acontecendo lá dentro? Eu paro para pensar e começo a tentar enxergar o apóstolo Paulo entrando dentro de uma das igrejas onde as pessoas estão falando aquela língua, aquele tipo de linguajar que ninguém entende. E eu fico imaginando, se eu não conhecesse nada a respeito da Bíblia e entrasse dentro de uma igreja onde as pessoas estão falando como fossem estrangeiros, ninguém entende o que eles estão falando, mas outras pessoas estão do lado dando glórias a Deus, amém, e eu fico me perguntando, falar amém não é falar assim seja? As pessoas estão falando em línguas que ninguém entende e outras estão falando assim seja, como que eu vou concordar com alguma coisa que eu não entendo? E mais, quando eu vejo as pessoas falando desse jeito, eu fico me perguntando, qual o propósito delas estarem falando desse jeito? Qual o objetivo que as faz falar daquela maneira? É uma coisa até estranha, porque se Deus é um Deus perfeito, um Deus organizado, qual o propósito de alguém falar numa outra língua, perto de pessoas que falam a mesma língua que ele fala, ninguém entender nada, e depois comparar aquilo ao que aconteceu com a igreja lá na cidade de Corinto? O próprio Paulo, ele escreveu a respeito disso, e é algo que a gente tem que parar para pensar. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo entrando numa dessas igrejas e vendo alguns irmãos falando. Eu estou vendo ali um homem compromissado com a palavra de Deus, que fundou uma igreja cristã ali, e de repente ele volta para aquela igreja, para aquela cidade. Então ele percebe alguns irmãos falando de uma maneira estranha, outros irmãos olhando atentamente para aquele que está falando, mas o próprio Paulo não está entendendo nada do que está acontecendo ali. E é estranho, porque foi ele que fundou essa igreja. E de repente ele percebe que alguma coisa está fazendo as pessoas quererem serem melhor uma do que as outras. E a igreja de Corinto, nós sabemos, é uma igreja que, segundo o relato bíblico, é uma igreja que passava por problemas de relacionamento, lascívia, idolatria. Percebo que havia um outro problema, que também era um problema tão importante que deveria ser corrigido como qualquer outro tipo de erro instalado numa igreja. Era o problema que os irmãos estavam tendo a respeito dos dons. E Paulo começa a carta de Coríntios, capítulo 14, dizendo o seguinte, que eles deveriam procurar com amor, que eles deveriam ter mais amor um para com os outros, e que eles deveriam procurar com zelo os dons espirituais. Não dá para entender diferente. Eles estavam fazendo de uma maneira displicente. Eles estavam procurando de uma maneira errada. Eles não estavam seguindo a orientação bíblica a respeito dos dons espirituais. Fica muito claro quando você lê o verso 1 e o verso 2 da carta aos Coríntios. E ali Paulo está falando que ele quisera que todos eles falassem em língua, mas que principalmente que eles profetizassem. Ou seja, Paulo está falando que o falar em línguas era algo importante para a igreja naquela época, mas que ele diz que se há algo importante, que ele primaria para que eles profetizassem. Logo de início, nós já vemos uma clara separação das coisas. Será que Paulo identificou um problema no dom de línguas naquela igreja e os chama a responsabilidade de falar em profecia? O que vem a ser a profecia? E ali Paulo então ele começa falando o seguinte, que ele quisera que todos eles falassem em línguas, mas que principalmente que profetizassem. Continuando a leitura dessa carta, nós encontramos uma coisa muito interessante, porque Paulo ele chega a falar o seguinte, que quem fala em línguas não fala a homens, fala a Deus. Como assim não fala a homens? Você vai falar numa igreja e não vai falar a homens? Paulo ali está falando que a pessoa que fala em línguas, ninguém está entendendo nada, que só pode estar acontecendo uma coisa com ela. Ela deve estar falando diretamente com Deus. Só que é o seguinte, Paulo está falando que então, que eles profetizassem para que toda a igreja fosse edificada. O que eu estou entendendo? Que quem fala em línguas, ou quem estava falando em línguas naquele momento e naquela igreja, eu estou imaginando Paulo entrando dentro da igreja. Ele chega, pega um cenário em que pessoas estão falando de uma maneira diferente que nem ele mesmo está entendendo. Então eu estou vendo Paulo falando, eu quisera que todo mundo fosse como aquele irmão que está falando ali. Mas Paulo tinha um desejo no coração,
que todos profetizassem. Há uma clara separação da importância de manifestação dentro da igreja: as línguas e as profecias. Paulo está falando que aquele que fala em outra língua, ele edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Como? Como que quem fala em outra língua edifica a si mesmo? Será que ele está falando coisas que só ele e Deus estão entendendo? Quem profetiza? Toda a igreja entende o que está sendo falado, mesmo que ele não entenda ou que não saiba quando que vai acontecer a profecia. A mensagem tem que ser clara, a mensagem profética tem que ser clara. Mas no verso 6 Paulo fala o seguinte, e é aí que eu quero que você preste atenção. Ele fala assim, e agora porém, o que vai ser aproveitado se eu for ter convosco falando em outras línguas? Qual o proveito que você tira de alguém que vem falar com você numa língua que você não entende nada? E aí Paulo então, ele é muito sábio quando ele faz uma comparação bem interessante. Qual é o proveito de ir em algum lugar falando numa língua que não é a nativa daquele lugar? Aí ele fala o seguinte, instrumentos inanimados. O que vem a ser esses instrumentos inanimados? Seriam instrumentos que não têm vida própria? Seriam instrumentos que precisam de que alguém os manipule para que eles deem som? E mais, ele chega a falar assim, ó, como se saberá o que toca na cítara ou na flauta se os sons não forem bem definidos? Imagina então se eu tocar algo que só eu sei o que é e falar para a pessoa, você sabe o que eu estou tocando? Como não sabe o que eu estou tocando? Eu estou tocando o hino nacional, mas desta maneira. Que tipo de melodia é essa que não é o hino? Mas eu tenho que acreditar que isso daí é o hino nacional? Não, eu estou percebendo que quem age dessa maneira não sabe tocar nada. Agora imagina um concerto onde instrumentos são manipulados por pessoas que não sabem tocar instrumentos. E aqui então nós encontramos Paulo falando o seguinte, ele está comparando instrumentos com a voz humana. E eu imagino que você chega em algum lugar para tomar algum refrigerante, para comer alguma coisa, e você chega no balconista e pede para ele qualquer coisa que seja. Cara, a pessoa que está atendendo vai olhar para sua cara e vai falar, esse cara aí é louco, deve estar bêbado. Será que ele está com algum espírito? Que língua é essa que esse cara está falando que ninguém entende nada? Aí então o verso 7 Paulo diz o seguinte, é assim que instrumentos inanimados, se referindo à língua, não disser palavras bem inteligível, como dirá o indouto amém, visto que não entendeu nada do que você falou? E ele chega a falar, porque se você estiver falando dessa maneira, você estaria como se falando ao ar. Agora eu fico pensando, qual o proveito de alguém falar uma palavra que você não compreende, não sabe o que está sendo falado? O que você aproveita de uma frase que você não entende nada? Como que você vai assimilar aquilo que você não entendeu? Se alguém te pedir para ir para a esquerda e você entender direita, tá certo? O verso 10 diz o seguinte, há, porém, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, porém, nenhuma delas é incompreensível. Qualquer que seja a palavra que alguém está falando, ela tem que ser compreendida por alguém. E quando Paulo fala isso, eu imagino agora Paulo entrando dentro de uma igreja, olhando para as pessoas falando coisas que ninguém entende nada, outras pessoas dizendo amém, assim seja, para aquilo que eles não entenderam nada. Como você vai falar assim seja para aquilo que você não entendeu? E aí Paulo continua olhando e diz, se vocês não estiverem fazendo com a sua boca palavras bem inteligíveis, como alguém vai dizer assim seja? Como alguém vai concordar com o que você está falando se ele não entendeu nada do que você fala? É a mesma coisa que se você pegar um instrumento e você não sabe tocar, e você começar a projetar barulhos nesse instrumento e achar que está agradando alguém. Agora eu encontro Paulo entrando dentro de uma igreja, vendo que eles estão falando coisas que ninguém entende, para se autopromover, porque Paulo começa dizendo neste capítulo que ali havia falta de amor e que eles estavam procurando de uma maneira displicente, errada, dons espirituais. Será que eles estavam manifestando um dom para que o irmão daquela igreja visse que aquele que manifestou o dom era alguém usado por Deus, alguém que não poderia ser contrariado, alguém que tinha ligação direta com o homem? E Paulo então lança um desafio, vai profetizar, vai falar de coisas que Deus está mandando você falar, porque se foi Deus que mandou você falar, as pessoas vão entender e quando acontecer as pessoas vão dar credibilidade para Deus. Mas qual o crédito que tem em se falar dentro da igreja uma língua que ninguém entende? Quem está sendo exaltado com este tipo de manifestação? Qual o propósito de falar numa língua que ninguém entende, se não é trazer as grandezas de Deus para serem conhecidas por aquelas pessoas que estão escutando? Como aconteceu no livro de Atos 2, como nós podemos ouvir falar das grandezas de Deus na nossa própria língua?
Será que aquele irmão na igreja de Corinto que estava falando em outras línguas estava exaltando a si mesmo? Mas o interessante é que no começo da carta, no verso 2 e 3, nós podemos ser levados a entender que quem fala em outra língua não está falando a homens. O homem não precisa entender o que você está falando. Mas o que Paulo está falando ali não é nada disso. Ele está falando que todas as palavras têm que ser bem inteligíveis, todas as palavras têm que ser bem conhecidas. Então, se você está orando a Deus, como na manifestação de Atos 2, dentro da igreja em alemão, e não tem nenhum alemão dentro da igreja, você não está manifestando o verdadeiro dom de língua, o genuíno dom de línguas. Agora, se você está manifestando o genuíno dom de línguas e falando alemão dentro da sua igreja, e não tem nenhum alemão lá dentro, é uma coisa entre você e Deus. Só você e Deus sabe o que está falando. Agora, Paulo está perguntando, qual o propósito de estar falando, por exemplo, alemão dentro de uma igreja onde não tem nenhum alemão? De que vos aproveitaria se eu for ter convosco falando em outras línguas? O verso 11, Paulo fala o seguinte: se eu ignorar o sentido da língua, serei como bárbaro, ninguém vai entender nada, será uma coisa escandalosa. Você será estrangeiro para aquele que ouve, e aquele que ouve considerar você como estrangeiro. Estrangeiro. A palavra estrangeiro te remete a algo que é estranho a você? Por exemplo, uma língua estranha? O interessante é que a palavra estranha, ela é tão estranha que nem na própria Bíblia ela aparece. Na tradução original, quando nós lemos palavra estranha, ela foi acrescentada pelo tradutor. Podemos ver que quando nós fazemos uma leitura ligada a outros textos, nós vamos entender que na verdade o que a Bíblia está falando aí, como você já deve ter visto na sua Bíblia, deve ser uma versão onde traz a escrita noutra língua. Percebemos então que a palavra língua estranha, ela está traduzida de uma palavra original chamada outra língua. Então quer dizer que falar coisas estranhas a você, eu serei como estrangeiro, segundo Paulo, falando numa outra língua, numa língua estranha. Então quer dizer que o tradutor, quando traduziu para ficar mais fácil de compreender, ele logo colocou uma palavra estranha, para entendermos que aquele idioma é um idioma estranho àquele que está falando. E mais, tem gente que canta, mas no verso 15 Paulo fala, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E aí então Paulo está falando, se tu bem disseres apenas em espírito, como se dirá o indouto, o amém, visto que não entendeu nada na sua ação de graças? Paulo considera que se ele está falando numa língua da terra, porque Paulo fala que há porém muitas vozes no mundo, mas nenhuma delas é sem sentido. Então se você está falando numa língua da terra, uma língua estranha à sua nação, você estará dando graças a Deus. Mas aquele que está do seu lado e não conhece a língua que você está falando, porque você está falando uma língua estranha, como que ele vai dizer amém? E qual o proveito disso? O verso 17 Paulo fala então, tu então dás graças, mas porém o outro, que não entendeu nada, não é edificado com a sua palavra. Verso 18, Paulo fala então, dou graças a Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Quando Paulo fala que fala mais línguas do que todos eles, Paulo está falando de línguas da terra, não línguas estranhas ao homem. Ele está falando línguas da terra. E ele falava muito mais línguas do que aqueles que estavam naquela igreja. E aqueles que estavam naquela igreja não falavam línguas da terra. Mas Paulo traz uma ressalva, onde fala, contudo prefiro falar na igreja. 5 palavras na minha própria língua, no meu próprio entendimento, do que 10.000 palavras em outra língua. E nós vemos hoje, então, que as pessoas estão preferindo falar 10.000 palavras em outras línguas, línguas que ninguém entende nada, do que 5 palavras na língua em que toda a igreja é edificada. Apenas para dizer para o irmão que ele é selado com o Espírito Santo, e o outro irmão, olhando aquilo, entende que ele não é. E ele sente a necessidade de falar como o outro irmão fala, para que todos saibam que ele também é batizado com o Espírito Santo. Esse tipo de manifestação que nós vemos hoje nas igrejas sobre as línguas estranhas é exatamente o assunto que Paulo está rebatendo e está dizendo está errado. Não é assim que é o dom de línguas. Não é desta maneira que acontece. Não é com este propósito que Deus permitiu a manifestação das línguas dentro da igreja. Nós entendemos pela leitura de Atos 2 que a manifestação da língua é para romper barreiras. Não é para exaltar e nem mostrar que alguém é selado com o Espírito Santo.
apenas está falando que as línguas desceram sobre eles, como repartidas com línguas de fogo, que capacitou eles a falar o idioma próprio daqueles que estavam naquele local e precisavam ouvir as grandezas de Deus, rompendo assim as barreiras da comunicação e espalhando o evangelho por todo o mundo. Segundo Paulo fala na carta de capítulo 14 do livro de Coríntios, qual o propósito de falar muitas palavras em outras línguas dentro da igreja?